Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta. Eu sou o Fábio, aquele que vai te ajudar a entender um pouquinho aqui a palavra de Deus. Nós estamos juntos, tentando compreender aqui. Capítulo 25, a parte 4, episódio 242, terceira temporada. Estamos vendo sobre a Arca da Aliança. Entendes o que estás lendo? Esse é mais um episódio do nosso podcast que tem uma proposta de fazer com que você compreenda o texto bíblico, que você entenda o que você está lendo, todas as implicações e você possa fazer as aplicações necessárias em sua vida nos dias de hoje. Tem muita coisa legal para nós aprendermos. Não sai daí, porque esse é um tempo precioso que nós passamos se debruçando sobre o texto da palavra de Deus e aprendendo mais e mais sobre ela. Então vamos lá, continuar o propiciatório dos querubins. Hoje vamos concluir esse capítulo 25. E foi apresentado ao pensamento do povo ali um todo divinamente constituído ali da palavra. Uma grande unidade simbólica que expôs a glória e o mistério da presença de Deus como nenhuma concepção humana sem ajuda poderia ter feito, por mais sublime, por mais sincera que ela fosse. A arca, o propiciatório e os querubins, uma vez feitos e colocados na posição ali original, eles foram escondidos do olhar geral. Bezalel, o sábio ali escolhido para fazer as obras, ele não olhou mais para sua obra. Embora as coisas por trás do véu estivessem ocultas, ainda assim, seu caráter e as relações gerais eram conhecidos. Então veja comigo que eles estavam escondidos em um sentido, mas em outro eles eram ainda mais manifestos porque estavam ocultos. Era perfeitamente conhecido que por trás do véu Deus se fazia conhecido como o Deus dos mandamentos, o Deus do propiciatório, o Deus resplandecente entre os querubins. A proximidade do propiciatório, as tábuas da lei, era uma excelente maneira de mostrar que os requisitos inscritos nessas tábuas não deveriam ser apenas letra morta. Se eles não podem ser honrados por uma obediência sincera e apropriadamente correspondente, então eles devem ser honrados por um arrependimento sincero pela transgressão e uma propiciação adequada e um perdão honroso. Havia um lugar para arrependimento ali, profundo e permanente, um lugar para a misericórdia real e um sinal para o transgressor, mas para uma indiferença de desobediência não havia lugar algum. De fato, muito próximos estão a lei e o evangelho, meus queridos. A lei, quando considerada a sua abrangência e severidade, ela magnifica o evangelho. O evangelho, quando consideramos quão enfaticamente é proclamado como sendo o evangelho, ele magnifica a lei. Então nós temos que também considerar o que pode ser significado pela presença dos querubins ali na arca. E certamente nós não erraremos muito ao conectar essas figuras douradas aqui com a presença daqueles terríveis guardiões que impediram o retorno de Adão e Eva, a cena de bem-aventurança terrena que eles haviam perdido. A presença desses querubins sugeria uma consideração solene de tudo que o homem realmente havia perdido. Anota aí, vou repetir para você. A presença desses querubins aqui sobre a arca sugeria uma consideração solene de tudo que o homem havia perdido. Deus, olhando por entre os querubins, estava olhando, por assim dizer,
a cena da vida humana ideal na Terra, aquela vida que poderia ter sido a real se o homem tivesse persistido de acordo com a vontade original do seu Criador. E assim, os querubins estão associados primeiro com a barreira contra o retorno, e depois com a elaboração de um plano de restauração gloriosa e completa. Veja que não há aqui nenhuma palavra com respeito à espada flamejante lá do Éden. Os querubins parecem ser considerados mais contemplativos do que ativos. E como? Veja comigo que os querubins eles deveriam ser de uma só peça, conjuntamente com o propiciatório, a tampa inteira ou guarda acima da tampa para a arca que continha as tábuas da lei. Então, os querubins, qual era o significado daqueles querubins ali da Arca da Aliança? Eles eram um símbolo, eles não são descritos aqui, mas comparando as várias passagens em que eles são referidos, nós podemos ter uma noção geral da aparência deles. Lá em Ezequiel 1, descreve-os como tendo 4 asas, 4 faces, etc. Em Apocalipse também nós temos a mesma ideia, que é vista de forma desenvolvida, apresentando 4 criaturas, tendo cada uma face diferente e cada uma com 6 asas. Veja que essa última característica sugere uma proximidade também com os serafins da visão de Isaías no capítulo 6. E o nome serafins, que parece relacionado com fogo ou queima, nos lembra da espada flamejante, né? Com a qual os querubins estão associados em Gênesis 3, 24. Em todo caso, asas, fogo e uma mistura do humano e do animal em sua aparência são traços característicos do querubim. Aquilo que ele é simbolizado são, por exemplo, as asas nas escrituras. Quase sempre elas representam, na sua grande maioria, o vento. A aparência dos querubins é como fogo, a escritura descreve. Seus rostos são os dos animais, leão, bezerro, e tem o homem e a águia. De sua forma tende para o humano. De modo geral, podemos dizer que eles representam a natureza sob seus múltiplos aspectos, a natureza interpretada principalmente através do homem natural em sua perfeição, considerada como parte da natureza. Os querubins, eles sombreiam a criação natural de acordo com o ideal divino. A ti, querubins e serafins, clamam continuamente. É o bendito condensado em uma só frase. A posição dele ali, uma peça só com o propiciatório, a natureza, apesar das aparências, é uma manifestação da misericórdia de Deus para com o homem. A sua voz pode não estar na tempestade ou no fogo, mas a tempestade e o fogo, eles formam do céu para aquele trono de onde sai a voz, mansa e delicada. Se considerarmos o propiciatório como um tipo de Cristo, conforme Romanos 3:25, então nós somos lembrados da misteriosa relação que há entre Cristo e a natureza. Veja também que o lugar ali onde eles estão é numa posição de proteger a arca e o seu conteúdo. Eles guardam o caminho da árvore da vida. O caminho da árvore da vida é o caminho da justiça, o caminho da lei de Deus. Assim, os querubins acima da arca declaram que a natureza, uma manifestação da misericórdia de Deus, é também a guardiã da lei de Deus. Anota aí umas conclusões práticas aqui de tudo isso que nós estamos falando. A natureza, ela guarda o caminho da árvore da vida, a lei de Deus. Há uma tendência implantada na própria constituição da natureza que faz justiça, quebre uma lei e pela ordenança misericórdia de Deus, você será compelido a colher o castigo. Peque em segredo, mas você não pode escapar do conhecimento dessa sentinela vigilante, o inconsciente, que está cheia de olhos por dentro e por fora. A natureza é uma manifestação de misericórdia. A transgressão indetectável seria uma condenação irrecuperável. E o Cristo
também é um com o propiciatório. A natureza está enraizada no verbo divino. Se formos a esse trono da graça, ainda podemos obter misericórdia e ganhar por meio de Cristo a paz. Que fantástica essa figura dos querubins. Veja também ali na arca a mesa dos pães, capítulo 25 de Êxodo, versículo 23 ou 30. Temos essa explanação aqui. E entre a arca do testemunho e a mesa dos pães da proposição, nós vemos essa grande correspondência aqui, que eram do mesmo material de madeira de citim e tinham o mesmo adorno de ouro. Mas junto com essa havia uma grande diferença, pois a arca do testemunho, ela estava dentro do véu, enquanto a mesa dos pães da proposição estava fora. A arca do testemunho tinha o propiciatório acima dela, enquanto a mesa dos pães da proposição tinha o candelabro aceso sobre ela. Então, deve haver algum significado em ter a mesa do lado das pessoas do véu, ao invés do lado de Deus. E não pode ser que mesa com seu pão e o candelabro com sua luz foram feitos para apresentar Deus, o apoio providencial e a iluminação de todo o seu povo? O pão da proposição não era tanto uma oferta apresentada a Deus, mas algo colocado na mesa por seu comando, regular e infalível, para simbolizar a regularidade infalível com a qual ele supre seu povo em suas necessidades comuns. A oferta diária de manjares com sua flor de farinha era a representação do trabalho do povo. E assim nós podemos tomar o pão da proposição como representando aquela bênção de Deus, sem a qual o trabalho mais diligente de semear e regar nada vale. O Deus do pão da proposição é o Deus em que vivemos, nos movemos e existimos. Não podemos prescindir dele para as necessidades e confortos da vida natural. Se ele cessasse as operações de seu poder na natureza, logo se veria quão totalmente infrutífero é todo o nosso trabalho por si só. Um grande, eficiente poder provedor não pode ser negado, por qualquer nome que escolhamos chamá-lo. O Deus que dá aquele pão ao seu povo, do qual o pão da proposição era uma amostra sempre renovada, dá para que nós, cujas vidas continuamos pelo pão, nós possamos gastá-los para a sua glória. Deus nos alimenta para que possamos estar nele e nos dá as coisas que pertencem ao santuário exterior, o pão e a luz, a força natural e a sabedoria natural. Para quê? Para que nós possamos conhecê-lo em suas exigências espirituais, em sua capacidade de desfazer as exigências mais profundas dos nossos corações. Veja a figura do castiçal, que é outra figura fantástica ali. Assim como o pão da proposição era um símbolo do que Jeová deu ao seu povo de uma maneira, o castiçal aceso em toda a preciosidade de seu material, a elaboração de sua obra, era um símbolo de outra maneira. E assim como o pão da proposição era em magnitude apenas como uma migalha de todo o grande suprimento que Deus dá em forma de alimento, também o candelabro, mesmo em plena chama, era apenas um vislumbre comparado com toda a luz que Deus havia reunido e disposto de várias maneiras para guiar e animar o seu povo. Por mais tênue que fosse a luz do candelabro, era suficiente para atuar como um símbolo inspirador e encorajador para todos os que, vendo, eram capazes de entender. Houve uma grande ostentação de iluminação, mas a realidade revelou-se ambígua e ilusória. Aqui está o castiçal, de 7 braços, 7, o número perfeito, para indicar que Deus certamente daria toda a luz necessária ao seu povo. De um lado estava o pão da proposição e de outro lado a luz. Portanto, nós precisamos da orientação de Deus para nos mostrar como usar os materiais que Ele coloca em nossas mãos para o nosso sustento. É muito fácil para o homem, seguindo a luz de uma natureza corrompida, desperdiçar, abusar e degradar os dons escolhidos e dados e dispensados por Deus.
Considere as vastas quantidades de grãos que, em vez de passar pelas mãos do padeiro para se tornarem alimentos, passam pelas mãos do cervejeiro e do destilador para se tornar álcool. Em todo o nosso uso dos recursos que Deus colocou em nossas mãos, nós devemos buscar com simplicidade de propósito, humildade, tornando-se a luz de Deus, para que possamos ter certeza de qual é a vontade de Deus. Deus nos colocou no meio de tal profusão para que nós possamos usá-la para Ele e não para nós mesmos. E não é uma lição ensinada a esse respeito, o próprio castiçal era feito de ouro. Os israelitas dessa época parecem ter grande estoque de ouro. Veja que agora eles, entregues às suas próprias inclinações, eles os deram para moldar uma imagem que deveria ser adorada, o bezerro de ouro. Mas agora para fazer com que este castiçal fosse feito de ouro. Jeová parecia convocar seu povo a dar seu ouro para ajudar a sustentar e difundir sua luz. O que Deus dá pode ser uma maldição ou uma bênção, apenas de acordo com o espírito em que o recebemos e usamos. Nós não podemos desejar um ofício mais nobre do que sermos nós mesmos como lâmpadas, fazendo algo para difundir aquela grande e verdadeira luz do mundo que irradia da pessoa de Cristo. Aquele que está vivendo para tornar Cristo mais conhecido em meio às trevas espirituais do mundo, certamente aprendeu a grande lição que Deus ensinaria a todas as eras por meio deste candelabro de ouro, desde aquele antigo santuário. Então é isso, fantástico essas peças do tabernáculo, né? Como o significado dela, os pães da proposição, aquele candelabro, aquela luz. A gente volta no próximo episódio, no capítulo 26, para continuarmos meditando mais um pouquinho na bendita, gloriosa e magnífica palavra de Deus. Nos encontramos em breve. Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.